E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Lucas do Clube dos Desenhos e hoje a gente já vai para a parte 2 do nosso Lanterna Verde. Vamos colorir ele por inteiro. Então sem mais delongas, já deixa o dedo no like. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, para colorir o nosso desenho eu vou utilizar os lápis da Faber-Castell. E eu sempre gosto de começar pela face do personagem, simplesmente para você já poder delimitar as partes onde você não pode errar. Se você começa pelo cabelo ou já começa fazendo as partes que estão em volta do rosto do personagem, geralmente você erra para dentro do rosto dele e acaba ficando marcado. Então se você já começa a colorir naquela região, você elimina a possibilidade de ter esses erros. Então sempre comece pelo rosto do personagem. E eu estou utilizando aqui o rosa claro, vou utilizar duas cores aqui no rosto dele, o rosa claro e o bordeaux, né? São duas cores que a gente vai utilizar. Toma muito cuidado na hora de fazer a coloração, porque em algumas regiões você vai perceber que eu vou deixar uns espaços em branco, que é onde eu vou utilizar o verde, né? O verde folha para poder passar e dar aquele aspecto de brilho que sai do próprio anel na coloração verde. Então toma bastante cuidado para deixar essas partes em branco e também delimitar levemente por cima o bordeaux. Eu sempre gosto de começar com o lápis de base, por isso que eu sempre faço a coloração total da base do personagem. Muitos gostam de começar com a parte já da sombra, né? Depois vem puxando pro rosto do personagem. Eu gosto de fazer em 3 etapas, gosto de pintar a base, depois eu faço a sombra e depois eu volto com o lápis de cor de base para vir realçando e mesclando as cores. Raramente utilizo o lápis branco, né? O lápis branco ele é utilizado mais para reforçar essa mesclagem de cor, fazer esse mix mais aprofundado, sem deixar muita marca. Eu geralmente não utilizo muito pouco, mas é interessante se você souber utilizar também, tá bom? Então fica aí com o vídeo, logo mais eu volto para falar como vai ser colorido a máscara do nosso Lanterna Verde.
agora que a gente já terminou o rosto do nosso personagem, vamos partir para a máscara dele. Para a coloração da máscara, você já vai perceber que eu utilizei a própria caneta para escurecer algumas regiões, né, nessa parte do nariz da sombra. Porém, mesmo assim, vou utilizar o lápis preto levemente em algumas regiões próximas ao nariz para dar o aspecto de sombra, para realçar o brilho que tem em algumas regiões onde eu quero dar um destaque. Eu não vou marcar com lápis preto logo de cara, eu vou marcar com lápis verde mesmo. Normalmente vou utilizar 3 tons de verde aqui para colorir a máscara dele, né? Utilizar o verde folha, que foi o mesmo que eu utilizei no rosto do personagem. Vou utilizar o verde normal, né? Aquele verde mais escuro, e o verde pinho ou verde musgo, não sei como você gosta de chamar, que são os 3 tons que eu vou utilizar. Vou utilizar levemente o verde claro, mas ele vai praticamente não aparecer tanto, porque o que vai dar o tom mesmo vai ser a leveza da mão, né? Em algumas regiões eu vou apertar um pouco o lápis, em outras eu vou passar um pouco mais de leve, simplesmente para dar o tom de verde. O que eu mais vou utilizar vai ser mesmo o verde folha, que foi o mesmo que eu dei a luz, o brilho no rosto do personagem, né? Fica muito atento nessa região da máscara do personagem para você não errar, né? Na hora que for passar o preto, passa bem leve mesmo, porque a hora que você passar o lápis de cor por cima, o verde, você vai ver que ele vai aparecer demais. Então, para você não acabar com o brilho, dando muita sombra ou até mesmo deixando muito marcado o seu desenho, passa ele bem de leve, vai vindo junto com o lápis, passa um pouco, faz o teste, faça um pouco, faz outro teste, até você encontrar o tom que você quer chegar, beleza? E é isso aí, continua com o vídeo. Agora que toda a face do meu personagem está completa, eu vou partir para o cabelo do personagem, né? E eu vou utilizar 2 marrons. O marrom normal, que é aquele marrom mais escuro, e o canela. Você vai perceber que vão ter 3 tons no cabelo, mas simplesmente é o canela um pouco mais forte, aperta um pouco mais o lápis, e uma parte que aperta um pouco menos o lápis. São 2 tons apenas que vão ser utilizados, beleza? Então, sem problema. E aquilo que eu sempre falo pra vocês, porque que às vezes eu não gravo um vídeo speed draw, porque meu celular que eu gravo, ele corta algumas etapas do vídeo. E aconteceu isso nessa parte do cabelo, então você vai perceber que não vai ter a coloração do cabelo por inteiro, né? Vai ter um corte aqui no vídeo, mas foi basicamente isso que eu utilizei, os 2 tons apenas, escureci levemente com o marrom escuro e depois passei o canela por cima e deixei essa parte mais clarinha para só passar o canela um pouco mais leve e não fortalecer tanto, beleza? Partindo para a coloração da roupa do Lanterna Verde, eu vou utilizar os mesmos tons de verde que eu utilizei na máscara dele, né? Claro que agora focando um pouco mais no verde musgo, né? No verde pinho. Como que eu vou fazer a coloração? Primeiramente eu vou passar, né, o verde folha como base, né? Como a gente sempre faz, utilizando um lápis de base. Passo ele bem de leve, depois escureço com a
cor preto, onde eu sei que vão ter as sombras na camisa do personagem. Bem de leve também, para não só para deixar levemente marcado e acentuado, para quando você passar o verde musgo por cima do preto, ele ofuscar bastante, dar aquele ar de sombreamento, tá certo? O verde escuro eu vou utilizar em algumas regiões, não vou utilizar muito ele, porque senão ele é uma cor que vai deixar muito vivo o desenho. E não é essa a intenção, a cor mesmo do personagem não é uma cor tão viva, né? Uma coisa muito importante que você tem que ter atenção é em volta desse anel. Em volta do anel eu utilizei esse verde folha e eu apertei por fora e passei o lápis bem de leve por dentro, para dar aquele aspecto de brilho. Então não faça só o contorno, passa o lápis bem de leve por dentro também. Não importa a passada, é justamente por isso que a gente não aperta o lápis no desenho inteiro. Porque imagina se eu tivesse apertado o lápis ou passado o lápis de cor branca na hora de pintar o rosto do personagem. Eu não conseguiria ter feito as marcações que eu precisava para fazer o entorno desse anel. Então tenha sempre muita atenção, sempre que você for perceber que vai ter alguma sombra no desenho, você vai ver que eu vou utilizar o lápis de cor preto e logo em sequência eu vou vir com lápis ou verde folha ou, na maioria das vezes, como nesse desenho, o verde musgo, que eu passo por cima para matar o brilho do desenho, e depois eu venho com um brilho de aspecto de luz, que é onde eu passo o verde folha bem de leve, só para delimitar e para acentuar. Se você quiser, você pode utilizar o verde claro, que ele praticamente não vai marcar tanto seu desenho, vai praticamente nem parecer que você utilizou nada ali. E como sempre você sabe, para realizar sombras, dar detalhes em locais brancos, eu sempre gosto de utilizar o lápis de cor prateado. Algumas pessoas preferem mais o cinza. Eu não gosto muito pelo fato de ele marcar muito drasticamente o desenho. Então eu gosto de utilizar o lápis de cor prateado para fazer as sombras, a mesma sombra que eu fiz no dente do personagem e agora na luva do personagem. Você vai notar também que além das passadas, as passadas elas são sempre em linhas únicas, linhas retas, pelo fato de ser sombra. Então, muito cuidado com isso para não fazer movimento circular, tá bom?
É muito interessante você notar que eu vou utilizar também o lápis de cor carmim. Por que eu vou utilizar esse lápis de cor carmim por cima do prateado em algumas regiões da luva? Simplesmente pelo fato de que o brilho do anel precisa refletir alguma coisa, e nesse caso ele está dando um reflexo do ambiente que ele está, um ambiente onde está mais apagado. Então o fato de você conseguir colocar um carmim ali, ou até mesmo um roxo, ou um rosa bem de leve mesmo, né, um violeta, vai dar um aspecto um pouco mais vivo, mais harmonizado naquele sombreado. Então fica aí uma dica para você, tenho certeza que você vai utilizar com bastante sabedoria e vai curtir bastante o resultado. E logo em sequência, depois da coloração, do sombreamento, né, você vai perceber que a gente vai chegar na parte da coloração da calça e da parte mais escura do braço dele, onde sobrou. Nessa parte aconteceu novamente o mesmo problema que a gente teve ali na questão do cabelo. Foi cortado o vídeo pelo fato do celular não colaborar tanto. Porém, você vai perceber que a única diferença é que eu utilizei um azul, utilizei o cinza nessa parte, nessa região, porque precisa ser muito mais apagado essa parte, né? E utilizei os lápis de coloração de base que eu utilizei na região verde. Então sempre utilize a região base. Se o desenho ele é verde, utilize o mesmo verde como base. E consegui chegar numa cor que fosse uma cor mais morta para poder fazer com que o desenho aparecesse bem para você na questão da luz do anel, dando esse foco. E para colorir essa pedra que está embaixo do nosso personagem, eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei na calça dele, só que agora mesclando um pouco separadamente, começando com as bases primeiro, depois passando um pouco de cinza, escurecendo, jogando um pouco de azul, um pouco de verde e dando os contrastes que se encaixam melhor ali dentro deste desenho, para que não fique tão nítido, tão aparente, né? O interessante é que a gente sempre foque no anel. O anel é o mais importante, então o que tem em torno, o que tem por fora disso, não pode ser tão reluzente a ponto de ofuscar o principal do nosso desenho. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse Lanterna Verde, aprendido bastante com a coloração, consiga reproduzir na sua casa. Me envia lá no Instagram, Clube dos Desenhos. Vou ficar muito contente, vou até postar nos stories. E é isso aí. Se você curtiu, não esquece de dar aquele like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Falou, fui!